Boa noite. Nós vamos chegando agora no final do nosso estudo desses dias, nesse livro do John Stott. E o nosso tema de hoje à noite é dependência e morte. O discípulo radical é um discípulo que é caracterizado pela dependência e morte. E eu começo falando sobre dependência nessa noite. A gente, quando vem ao mundo, a gente chega dependente de todo o amor, de todo o cuidado, de toda a proteção. Não é verdade? Totalmente dependente. E a gente passa por outras fases da vida e que muito provavelmente outras pessoas vão ser dependentes da gente. Mas o ciclo natural da vida faz com que a gente deixe o mundo também dependente. Muitas vezes dependente fisicamente, emocionalmente, mas dependente com certeza de amor, de cuidado. E a dependência em si não é nenhum mal, ela é alguma coisa boa, mas é algo contra a cultura. Porque a gente tem na gente um sentido, uma ideia natural de independência. A criança, quando se dá por gente, ela já quer ser independente, já quer fazer tudo sozinho, acha que pode se trocar sozinho, que pode sair andando sozinho, que pode resolver a vida dele sozinho. É da natureza deles. A gente, como pais, também deseja que haja uma autonomia dos nossos filhos, o crescimento, a maturidade, eles serem sãos, vai gerar uma certa autonomia, que eles possam ter percepções, que eles possam falar, que eles possam andar, que eles possam se tornar também independentes. E a gente vai passando na vida de uma forma em que a gente quer ser independente, a gente não quer depender de ninguém, não é assim? Não quer depender de nada nem de ninguém. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes, porque no reino de Deus vai tudo na contramão. No reino de Deus a gente nada contra a maré. Lembra da expressão que foi colocada? Só vai na maré o peixe morto. A gente vai nadando contra a maré. A gente vai na contracultura. E o que nós vamos ver é que a importância de todos nós de nos percebermos pessoas dependentes de Deus, de não sermos independentes. O grande pecado, o pecado original, as pessoas ainda pensam às vezes que foi a desobediência, mas o pecado foi o homem querer ser independente de Deus. O homem achar que porque ele comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não ia precisar mais de Deus, ele ia ser como Deus. E essa rebeldia e essa necessidade de se tornar independente é que trouxe em nós e no nosso DNA essa natureza que nós temos e que grita por independência sempre. Mas nós precisamos aprender que espiritualmente, quanto mais dependentes de Deus, mais felizes nós somos. E eu queria ver com vocês alguns aspectos da vida da gente, através de alguns versículos, de algumas situações que acontecem muitas vezes na vida da gente, em que a gente deve se perceber dependente de Deus. Às vezes a gente diz que a gente não pode resolver as coisas. Por mais independente que a gente seja das pessoas e das circunstâncias, chega um determinado momento, numa sinuca de bico, que você se percebe sem capacidade de resolver. A coisa foge das suas mãos. É nesse momento que a palavra de Deus fala que você deve confiar no Senhor de todo o teu coração. Não se apoiar na sua própria inteligência. Lembrar de Deus em tudo o que você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo. O caminho de dependência é um caminho de confiança. Tem outro versículo que fala: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço forte a sua confiança. É dito. Não é confiar em outro homem, é confiar em si mesmo. Nós devemos aprender a confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, quando a nossa inteligência, a nossa percepção, a nossa habilidade não é suficiente para nós resolvermos as coisas e as situações, e talvez você esteja pensando que você vai voltar para casa na quarta-feira ou na quinta-feira e você tem algumas coisas para você resolver que você até agora não conseguiu resolver, e você não sabe como isso vai se resolver.
Aprenda a ser dependente de Deus. Aprenda a confiar no Senhor de todo o seu coração e não na sua própria inteligência. Às vezes nós estamos em umas situações onde nós entendemos que é impossível a resolução de alguns problemas. Impossível. E a palavra de Deus fala que o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. A dependência então não é só uma questão de confiança, mas é também uma questão de fé. É crer no Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Em outras situações nós nos sentimos sós. A gente está no meio de um monte de gente, mas a gente tem uma solitude, tem uma solidão, tem uma situação onde a gente não se sente amado, a gente não se sente querido, a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado. E a palavra de Deus fala: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Ser dependente do Senhor é saber que você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Ser dependente do Senhor é quando você gritar que você não vai conseguir, que você não pode fazer. A palavra de Deus fala que com a força que Cristo me dá, com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ou, como você conhece o versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser dependente então é superar os seus limites na força do Senhor, sabendo que se você passar necessidade, se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, se você estiver passando por um dia mau, você vai ser fortalecido pelo Senhor para ultrapassar e para você conseguir vencer esses obstáculos, porque você pode todas as coisas se você for dependente do Senhor. Todas as coisas. E muitas vezes nós nos sentimos culpados. Nós queremos resolver determinadas situações na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Quando nós caímos e caímos novamente, nos percebemos tão pecadores que sentimos que nós não podemos receber esse perdão. Não sou merecedor desse amor, como diz a música, eu não mereço perdão. Eu vou pedir perdão para Deus de novo. A mesma situação, a mesma coisa. E a palavra de Deus nos fala: todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Nós temos perdão ilimitado. A dependência do Senhor é saber que todos os dias nós temos bondade, misericórdia que nos segue, mas também tem perdão disponível para nós todos os dias, para que a gente não viva uma vida de culpa. A relação de dependência então é uma relação de arrependimento e de perdão. Eu reconheço o meu pecado e eu recebo perdão pela sua graça. Em outras situações nós temos medo. Você já sentiu medo? Medo, você não sabe o que vai ser, você não sabe o que você vai enfrentar. Às vezes o medo vem num diagnóstico, às vezes o medo vem numa intimação, numa notificação, às vezes o medo vem num telefonema, quando você recebe uma notícia. Medo, você não sabe como vai ser. Mas a palavra de Deus fala: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Isso é dependência. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós recebemos coragem para prosseguir. Nós não estamos sozinhos, nós não precisamos ter medo. Ainda que a gente fique desorientado, Ele está conosco, Ele vai nos guiar nos seus caminhos. E quando nós estamos cansados, a palavra de Deus fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão achar descanso. Ser dependente do Senhor é você parar de ficar batendo as asas que nem uma abelha que está do lado de fora do vidro, que nunca vai entrar para comer o doce. Às vezes a gente fica tentando resolver as nossas situações, e nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de um Deus Todo-Poderoso. Enquanto a gente não souber mais o que fazer e nem para onde ir, a palavra de Deus fala: eu te ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ser dependente é ser guiado pelo Senhor, é ter confiança, é ter fé, é ter arrependimento e perdão, é ser fortalecido, é ter coragem, é receber amor e direção. E nós podemos viver a nossa vida independentes de Deus, decidir o que vai ser da nossa vida, decidir o que vai ser dos nossos caminhos, mas o Mestre nos chama a confiarmos.
a entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, saber que Ele tudo vai fazer. Mas além de confiar no Senhor, a dependência também nos leva a confiar uns nos outros, a termos uma dependência mútua. São 50 vezes na Bíblia que aparecem versículos que dizem respeito à mutualidade, uns aos outros. E nós, como igreja, como falamos aqui nessa manhã, precisamos manter essa relação de amor e de intimidade. Nenhuma pessoa é uma ilha. Às vezes nós nos sentimos solitários porque a gente constrói muro ao invés de construir ponte. E a gente precisa ter um relacionamento uns com os outros. A gente precisa aprender a confessar os nossos pecados. A gente precisa aprender a ter uma relação verdadeira, genuína, a dizer o que vai no nosso coração, a receber ajuda. E ajuda muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, não vai ser financeira, vai ser uma oração, vai ser um ombro, vai ser um colo que o irmão vai te dar. Ele vai te ouvir, ele vai receber o seu coração, as suas informações do que está acontecendo com você, e ele vai interceder por você de todo o coração. Nós precisamos aprender que nós não podemos andar sozinhos. Quem quer andar sozinho tem o sentido de soberba e de arrogância. E a palavra fala que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Se você andar sozinho, muito provavelmente você vai cair lá na frente. Mas não se preocupa que algum irmão vai te ajudar. É que ele pode te ajudar agora, enquanto você está aqui junto, para que você possa colocar a mão no ombro um do outro e dizer: esforça-te e tem bom ânimo, eu estou junto com você, nós vamos junto até o final. A soberba precede a ruína. Quantas pessoas que não estão conosco por causa de soberba? Quantas pessoas que não têm essa vivência de dependência uns com os outros? Isso é uma consciência que nós precisamos ter, irmãos, faz parte da consciência de igreja, de que nós temos que ter a abertura genuína dos nossos corações para receber ajuda, para viver na verdade. Porque viver em amor não é viver na mentira, não é viver no engano, não é viver passando neve, pintando de cor de rosa as nossas situações. É falar a verdade, é compartilhar a verdade das nossas vidas. E quando nós não abrimos o nosso coração, a palavra de Deus fala que essa altivez, ela está antecipando uma queda. E nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Deus. O discípulo radical, ele sabe que além dele ser conformado com o mundo, além dele ter uma semelhança com o seu mestre, imitar o seu mestre, está tão próximo, está tão íntimo, que ele tem uma transformação e ele começa a ser como o seu mestre, porque há essa transformação no seu jeito de ser. Ele já não é mais quem ele era, agora ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele é maduro na fé, ele cresce, ele avança, ele não é mais como um menino inconstante que é levado por todo o vento de doutrina. Ele está firmado na rocha, ele tem raízes, o vento pode bater, a chuva pode cair e ele vai permanecer firme. Ele tem um cuidado com a criação, ele é alguém simples, que não ostenta, que não tem que provar nada para ninguém, mas que pode dividir a sua vida e pode olhar para as circunstâncias e dar glória a Deus e estar contente em toda e qualquer situação. Ele é alguém equilibrado, que sabe quem ele é, e por saber quem ele é, ele sabe como ele deve se portar. Mas ele também é alguém que se reconhece dependente de Deus, que se não fosse por Deus, nada disso ia acontecer na vida dele enquanto discípulo. Porque só pela ação genuína do Espírito Santo de Deus em nós é que nós somos transformados. Mas há uma última característica, que é a morte. A morte é algo muito paradoxal na palavra de Deus, porque a vida está sempre relacionada com a morte. Sempre. Jesus oferece vida e vida em abundância. Nós recebemos dessa vida no novo nascimento, mas Ele deixa claro que a estrada para essa vida é a morte. E é sobre essa morte que nós vamos falar, sobre esse paradoxo do cristianismo, sobre essa coisa tão paradoxal da vida e da morte. Em quais aspectos que o discípulo
discípulo radical precisa ser caracterizado pela morte. O John Stott dá muitos, mas a gente vai pegar só 2, para que você possa gravar isso no seu coração. E o primeiro deles, eu entendo que muito importante, é a salvação. Nós só recebemos a vida, nós só temos vida porque Cristo morreu. Vocês entendem isso? Se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos recebido da sua vida. E a salvação é representada pela vida. E essa vida eterna, a gente já tem dito isso, não é uma vida longa, é uma quantidade de vida. Essa vida eterna é uma qualidade de vida, é um estilo de vida, é uma vida diferenciada. É a vida de quem conhece Jesus. João 17,3 fala: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Então Cristo morreu para que nós pudéssemos receber uma vida onde nós vivemos para conhecer o Senhor, vivemos para conhecer o seu Filho. E o único jeito que nós temos acesso a essa vida foi através da morte de Jesus. Por quê? Por que Jesus teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Porque todos nós pecamos, irmãos. Todos nós nascemos em pecado. Não há nenhum bem, nenhum justo, não há quem faça bem, não tem gente boazinha, todo mundo é pecador. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E Ele veio para que, ao invés de nós recebermos a paga pelo nosso pecado, que seria a morte, nós recebêssemos da sua vida e da vida em abundância. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a morte que estava destinada a nós, porque todo pecado merece uma punição, e o Pai impingiu a punição sobre o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque se a gente tivesse que morrer pelo nosso pecado, a gente permaneceria morto. Seria o fim de todas as coisas. Seria justo, mas seria o fim de todas as coisas. Então Deus enviou seu Filho, que tomou o nosso lugar. A sua morte foi substitutiva, e ao tomar o nosso lugar, Ele morreu a nossa morte. A gente tinha pecado, a gente merecia morrer, a gente já estava condenado à morte, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Interiormente, quando eu creio nisso, eu sou identificado com a sua morte. Exteriormente, no batismo, quando a pessoa é batizada, como nós teremos um batismo amanhã, nós nos tornamos unidos em Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas como nós morremos com Cristo, nós também recebemos a sua vida. Para que nós pudéssemos receber a sua vida, nós devemos entender que nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. E aí que começa a mexer com a gente. Que há algo em nós que precisa morrer. Efetivamente morrer. Que é você morta pelo pecado, então você é imune. Nunca mais eu vou pecar, não é isso. É que eu vou receber o benefício da vida de Cristo. E ao viver para Deus, eu vou aprender algo muito especial, que Deus nos trouxe quando Ele fala do discipulado. Quando Ele convoca uma multidão, se senta com seus discípulos, Ele faz um chamado como Ele faz para nós nessa noite. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Vocês querem me seguir? Jesus convida. Só tem um jeito de vocês me seguirem. Vocês têm que perder a sua vida. Vocês têm que morrer. Se vocês quiserem se autopreservar, se vocês quiserem manter o status quo, se vocês quiserem se manter exatamente da maneira que vocês são, vocês vão se perder eternamente. Mas se vocês perderem a sua vida, se vocês entregarem a sua vida, vocês vão me encontrar e vocês vão ser salvos. Acontece que a gente tem que se lembrar do momento em que Jesus falou isso.
Se a gente estivesse lá na Palestina naquela época e alguém viesse debaixo do domínio romano carregando uma cruz ou aquele travessão da cruz, a gente já sabia que aquele sujeito estava indo para a execução. Quando Jesus nos chama a tomar a nossa cruz, Ele nos traz essa imagem dramática do sujeito que estava vindo com uma multidão atrás dele carregando a sua cruz. Porque ele estava indo para ser executado, ele tinha sido julgado, ele tinha sido condenado, e ele levaria a sua cruz, ou parte da sua cruz, até o local da execução, até o local da crucificação. E Jesus fala: se vocês quiserem ser meus discípulos, é dessa maneira que vocês têm que viver, com a consciência da morte do eu, com a consciência da execução do eu, com a consciência da cruz, com a consciência do que precisa morrer em vocês. E Dietrich Bonhoeffer diz que quando Cristo chama um homem, Ele o convida para morrer. E esse é o convite que nós recebemos nessa noite. Nós recebemos um convite para deixar de ser como nós éramos, para deixar o estilo de vida que nós tínhamos e nos tornarmos discípulos radicais, comprometidos com Jesus, desde a raiz até os dentes, até o final, até o fim. E quando nós aceitamos isso, nós lembramos de Jesus que fala que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A morte então se torna uma característica condicional para aquele que quer ser um discípulo de Jesus. Todas as outras vão ser características progressivas e importantes que vão se revelar, mas essa é uma característica condicional. Se você não tomar a sua cruz, se você não entender que o seu eu precisa morrer, você não pode ser um discípulo, você não pode me seguir. E a palavra fala que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é esse eu que tem que morrer? Ah, mas que coisa mais abstrata. Vamos melhorar isso daí para eu poder ver na minha vida o que tem que mudar. O que é a carne? É vontade? O que mais? O que é a carne? Oi? Oi? Natureza. O que é a carne, gente? Desejos. O que é que precisa morrer? Que foi crucificado? As nossas inclinações do nosso corpo, aquela vontadinha que a gente tem no nosso corpo, aquelas coisas que a gente tem no nosso ímpeto, na nossa personalidade, que são antagônicas à natureza santa de Jesus, são as coisas da nossa alma, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que está em desgoverno, tudo que está solto, sem domínio, sem estar alinhavado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ajuda um pouco a gente, vê se melhora agora. Ele fala o seguinte: as obras da carne são manifestas, algumas a gente consegue perceber: a imoralidade sexual, a impureza, que você pode entender como pornografia, a libertinagem, a lascívia, a idolatria e feitiçaria, que você aplica tanto nos relacionamentos das religiões, como também nas coisas. O ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias, que em outra versão vai dizer a glutonaria, a bebedice e a glutonaria, coisas semelhantes a essa, coisas que você pratica no corpo, que dizem respeito à imoralidade sexual, coisas que você pratica no âmbito da sua mente, do seu coração, quando você não tem a Cristo como um rei exclusivo na sua vida, coisas que você pratica contra os seus amigos, os seus irmãos, a sua família, sentimentos antagônicos
que se manifesta. Até aquele ciúminho que você acha a coisa tão bonitinha, tem ciúme de mim. É carne isso aí. Bonitinho agora, quero ver se ele faz daqui a 10 anos. A gente volta a conversar. A embriaguez e a glutonaria, a bebedice, são coisas que você pratica contra você mesmo, que é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Você está se prejudicando. Desde a caninha da cervejinha até o bacon, até o doce, até o glúten, sei lá o que é que você entende que faz mal para você. Hoje em dia tem inúmeros artigos e médicos e nutricionistas que você pode consultar. Obra da carne, que a gente precisa fazer morrer. Que a gente precisa entender que são coisas na gente que precisam sumir da nossa vida, do nosso estilo de vida. Que um discípulo de Jesus não pode andar por aí em dissensão, em briga, em facção. Um discípulo de Jesus não é invejoso. Um discípulo de Jesus não é ciumento. Um discípulo de Jesus não anda enfiado em pornografia de manhã, de tarde, de noite. Não anda se relacionando sexualmente antes do casamento, nem com mulheres que não são a sua e homens que não são o seu. Um discípulo de Jesus não age dessa maneira. Um discípulo de Jesus não vive embriagado, não vive cheio de glutonaria. Um discípulo de Jesus, radical de Jesus, faz morrer a natureza carnal. É uma condição para que ele seja chamado um discípulo de Jesus. Ele precisa morrer. Ele precisa entender que, como discípulo de Jesus, ele tem que estar pronto para ser dependente, sim. Ele tem que estar pronto para poder ser alguém que vai ouvir a voz do Espírito Santo, mas ele tem que fazer morrer a natureza carnal. Esse é o tipo da morte que vai nos trazer a vida, irmãos. Que vai fazer com que a gente tenha um outro estilo de vida, uma outra qualidade de vida, um outro nível de relacionamento com o Senhor. Porque esse tipo de coisa da nossa carne é um embaraço. Pecados praticados, pecados estabelecidos na nossa vida que a gente não muda. E a gente não muda porque não há arrependimento. Não há arrependimento, e sem arrependimento não tem perdão. Nós precisamos compreender isso, que o discípulo de Jesus é alguém que teve um arrependimento, uma fé e um novo nascimento. Faz parte do processo também. É só a partir do arrependimento e da fé que nós somos considerados filhos de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é assim, vai levando a vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O discípulo de Jesus é diferente. O discípulo de Jesus sentencia todos os dias o seu eu à morte. Ele sente o peso da cruz. Ele sabe que ele não pode caminhar da mesma maneira que ele caminhava antes. Existem duas maneiras de você seguir Jesus. Você pode seguir Jesus como uma multidão. Como a multidão seguia Jesus. Você se lembra? Você pode ler a Bíblia, você vai ver que Jesus era... Ele tinha uma multidão, e entre eles tinha os fariseus, tinha as autoridades. E a multidão, ela vem para Jesus porque ela quer o benefício. Ela quer pão, quer peixinho, quer cura, quer ouvir palavras bonitas que tragam paz à alma. A multidão vem para ser servida. Só que o convite que Jesus nos faz é para que nós sejamos seus discípulos. E apesar da vida fantástica que Jesus viveu, ele fez 12. Isso é sinal de que ser discípulo não é uma coisa para qualquer um, não é tão simples assim, não é verdade? As multidões eram incontáveis, mas discípulos, ele tinha poucos discípulos. Mas hoje nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita a sermos discípulos de Jesus. Não é da nossa força, não é uma escolha nossa. Nós somos chamados, nós somos conquistados, nós somos atraídos, nós somos trazidos para que nós pudéssemos ser transformados. Mas nós precisamos decidir de que forma que nós vamos nos relacionar com Deus. Se nós vamos continuar nos relacionando com Ele, no me dá, me abençoa, me cura, me abençoa, me dá emprego, me abençoa, cura a minha família, me abençoa, cura o vizinho da minha sogra que está com cachorro. A gente tem que entender qual é o tipo, o nível de relação que nós vamos ter com Deus.
Ou se nós estamos nos relacionando de uma forma religiosa, é só uma desculpa para que eu possa ter amigos, para que eu possa estar num ambiente mais saudável, para que eu possa me relacionar com outras pessoas. Mas o discípulo de Jesus, o discípulo radical, ele diz para o Senhor Jesus: eu quero te seguir, eu quero te servir, eu sou teu servo, eu sou teu povo, eu sou forasteiro, eu sou peregrino, eu sou um bebê que está crescendo, vai se desenvolver, vai chegar à estatura do varão perfeito para a glória de Deus. Eu sou pedra, eu faço parte. Eu tenho uma responsabilidade de testemunhar e de levar o Evangelho para aqueles que estão nas trevas. Eu sei quem eu sou, e por causa disso eu vou te seguir, por causa do sangue que foi derramado na cruz, por causa do preço que foi pago na cruz. E o meu desejo, irmãos, é que essa palavra possa fazer com que você tome uma decisão na sua peregrinação com Jesus. Em que tipo de relação você quer ter com Jesus? Se você quer continuar no pecado, se você quer continuar na prática das naturezas carnais que cada um de nós tem, ou se você está pronto para renunciar, para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e para seguir a Jesus. Por isso eu peço que você nesse momento abaixe sua cabeça e que você possa pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração e ver se existe algum caminho mau, para que você possa ser guiado, para que você possa ser transformado, para que essa palavra surta efeito e ao sairmos daqui nós sejamos pessoas novas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o teu propósito para nós é supremo e é soberano. Sabemos que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, Senhor. E nós somos muito injustos. Existem muitas coisas em nós que, à luz da tua palavra, são denunciadas, ó Deus. A nossa tendência, ela vai contra a tendência do Espírito. Há uma guerra dentro de nós.